Promoção e realização: Fetranslog, 7 Carse, Instituto Futuri. Correalização: Abra Frutas. Patrocínio: Banco do Nordeste. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sebrae. Senai. Apoio institucional: Complexo do Pecém. Apoio: CTI Cargo, F3 Produções, Nox, Star Logística, Sistema OCB Ceará. Sabe quando você tem certeza que você é capaz de realizar o que você sonhou? Tem certeza dos talentos que recebeu? Mas você precisa que alguém lhe respalde financeiramente. Foi aí onde entrou meu grande parceiro, o BNB. Essa parceria com o Banco do Nordeste já dura mais de 10 anos e é muito importante porque é uma maneira mais fácil da pequena empresa conseguir adquirir veículos, conseguir fazer investimentos com juros que não existe no mercado. São histórias como essas que nos fazem acreditar no grande potencial produtivo da região Nordeste, que vem provando a cada dia sua capacidade de responder aos investimentos aqui realizados. Histórias que compõem a jornada do Banco do Nordeste, o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A Assembleia Legislativa do Ceará sempre fez parte do seu dia a dia. Nesse período de pandemia, não seria diferente. Com a necessidade do distanciamento, inovamos e seguimos trabalhando mais unidos do que nunca em busca do que é melhor para todos os cearenses. Através da internet e da TV, entramos em milhares de casas para levar conhecimento ao maior número possível de estudantes. E destinamos todo o recurso em emendas parlamentares para ações de combate ao coronavírus. Diante da rapidez dos fatos, agimos de forma imediata e responsável. Simplificamos processos, aprovamos projetos, decretos, isenção de contas e muito mais, sempre pensando no bem-estar de toda a população. Juntos, entramos em campanha no combate ao coronavírus. Discutimos e aprovamos medidas que beneficiam as famílias cearenses, principalmente as que mais precisam. Autorizamos a contenção de gastos nos 3 poderes e incentivamos doações à saúde para abono aos profissionais da área. Diariamente, combatemos a propagação de mentiras, o aumento abusivo de preços e continuamos lutando por algo de valor incalculável, a vida de cada cearense. Quando tudo isso passar, estaremos ainda mais fortes, unidos e prontos para o que fazemos de melhor: superar. Assembleia Legislativa do Ceará.
Boa tarde. Dando sequência de nossas atividades técnicas, assistiremos agora ao painel 02, intitulado Escoamento da Produção. Conheçam agora os nossos convidados. Um recado para a audiência. As perguntas para os nossos convidados poderão ser enviadas via WhatsApp, DDD 85999660352. Como mediador deste painel, nosso convidado é o diretor da Star Logística, Roberto Araújo, que está nesse evento, nesse seminário, indo muito além do papel de mediador. Ele é um parceiro de primeira hora, ajudou de forma muito intensa na produção do conteúdo, e a gente está muito feliz de ter a sua parceria tão próxima, viu, Roberto? Roberto, o comando está contigo. Obrigado, Marcelo, pelas palavras carinhosas. E, como diz, estamos todos juntos no mesmo objetivo, né? Criar uma ambiência de bons negócios, de uma boa logística, não só no estado do Ceará, mas em todo o Norte e Nordeste e no Brasil. Eu acho que nós temos que integrar todo esse pessoal. Estou muito feliz de ver, eu vou dizer que são os meus amigos, né? Com muitos anos de mercado, você acaba conhecendo muita gente. Eu só não conheci o Marcelo, que hoje tem o prazer, e o Abraão também, que é um novo amigo. E gostaria de agradecer a presença de vocês, de verdade, porque eu sei que o tempo de cada um está realmente curto, mas a intenção aqui é que a gente possa dar a nossa contribuição, né, para que a logística funcione. Acho que já foi ter apresentado todos, né? Nós temos ali, vamos começar pela Luciana. Eu vou chamar de Luciana, Luciana, porque você já considera o seu amigo. A Luciana é a nossa gerente de planejamento e negócios do Porto de Itaqui. É até difícil falar, porque não vai ter tempo de falar as qualidades da Luciana, mas é uma pessoa muito dedicada à região do Nordeste ali, no escoamento ali de Matopiba. Então ela tem essa parte muito importante para contribuir conosco. Nós temos o Mário Jorge, que também é importante a gente salientar a presença dele, né? Nós temos o Abrão, do Rio de Janeiro, nós temos aí o Marcelo, da Transnordestina, e nós temos também aí a participação do público. Bem, vamos dar o nosso começo, agradecer a todos vocês, e gostaria de começar o tema, né, que é o escoamento da nossa produção. Então, quando a gente fala em escoamento, a gente entende que é uma forma de ser competitivo. Está ligado diretamente, né, a ser competitivo. Vai depender da sua forma de escolha do escoamento, que você vai definir o sucesso ou o fracasso, né, do seu transporte, da sua logística, né, do sucesso do seu produto, do seu lucro, afinal. Então, hoje, a gente parou esse tempo aqui para realmente discutir as tendências hoje dentro do escoamento do Brasil, as suas dificuldades, as suas necessidades, e eu acho que é um momento de dar a nossa contribuição nesse seminário, principalmente quando se fala de agronegócio, né, que é o carro-chefe, né, do Brasil. É dele que nós estamos criando forças, né, para avançar, para sair de uma crise. Então, realmente, ele merece todo o nosso respeito e nossa atenção. Então, eu vou começar com vocês de uma seguinte forma. Na verdade, não é uma pergunta geral, é uma reflexão. Tá? Eu gostaria que vocês refletissem
sobre o que o escoamento do Brasil hoje, quais são as suas dificuldades. Se fala muito em desburocratização, de infraestrutura, de integração regional. Então, através de outros painéis que nós estamos participando aqui, e junto com os produtores, a gente verificou que a questão burocrática do Brasil, ela vem avançando de forma positiva, né, para uma integração, para um entendimento melhor, para otimizar, e nós temos visto também a infraestrutura, né, vem avançando também, não só pelo governo federal, mas pelos governos estaduais, e existe essa integração. E a situação que mais me preocupa hoje, meus amigos, é a tendência, né, porque não adianta você ter uma boa estrutura, um bom porto, um bom aeroporto, boas estradas, boas ferrovias, né, e ter um sistema que sirva, né, como exemplo para qualquer lugar do mundo. Se você não tiver a ferramenta principal, que eu acredito que seja os navios, né? A gente fala muito de ferrovia, rodovia, é uma coisa muito interna nossa, mas quando avança para o exterior, principalmente, né, nós encontramos algumas questões referentes, né, de fato, a questão de competir mesmo com o mercado internacional. Então, a gente começa a acreditar que a gente acaba sendo refém de algumas situações que até incomodam. O Luiz Barcelos comentou no painel inicial a falta de aviões, né, para escoar suas frutas, na questão aérea. Nós temos algumas dificuldades na parte de rotas de navios, principalmente para a China, que é um grande parceiro nosso. A gente não consegue viabilizar dentro do Nordeste uma rota competitiva com bons preços, com tempo que consiga a fruta sobreviver. Então, são alguns questionamentos que eu gostaria que vocês refletissem para que a gente, no decorrer desse painel, a gente consiga explicar para o público, explicar para aqueles que usam a logística de uma forma sutil, né, de uma forma direta até, para a gente tentar fazer isso daí. Então, quando se fala também nessa questão regional, eu fico muito feliz de estar participando aí o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Itaqui, é uma forma de integração, tá? E eu gostaria de começar as nossas perguntas, né? Vou começar pela Luciana. E, Luciana, tenho certeza que você vai responder muito bem as perguntas, né? E o tempo suficiente para expor a competência, a sua competência, né, é muito pouco. Mas eu gostaria de começar as nossas perguntas, bem como a gente sempre conversou aí quando eu visito você aí em Itaqui, né? O principal corredor, quando se fala em Itaqui, a gente já pensa no principal corredor de Mato Piba, né? Isso é muito importante deixar bem claro isso daí, né? Então, hoje, a minha pergunta para você: qual seria a principal dificuldade do Porto de Itaqui, né, quando se ouve falar de grandes safras, né, recordes de safra? Hoje o nosso secretário informou que batemos recordes, né? Então, eu gostaria de saber de você se vocês se prepararam, se estão preparados para essa grande pool, né, de safras e tudo. Ok? Um abraço, querida. Ô, Luciana, você tira do mute, ela tá no mute. Você está sem áudio. Estou sem áudio? Agora tá bom, agora perfeito. Ok, desculpa. Bom, primeiro, Roberto, é um prazer muito grande, eu agradeço muito o convite, é um prazer grande do Itaqui participar de um fórum tão relevante, sobretudo no momento que o Brasil está precisando, né, do agronegócio, para vencer essa crise. Na realidade, a gente não teve crise no agronegócio. De maneira geral, a gente está batendo recordes, né? O que é realmente muito positivo. E, diante da tua pergunta, eu fico muito feliz em poder afirmar que a gente está preparado, né? O agronegócio aqui no Porto de Itaqui realmente tem sido, para a gente, um foco, um ponto muito importante de captação de investimentos.
Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos apenas um sistema até 2015 para embarque. É um sistema muito eficiente, correias transportadoras, mas a gente tinha uma certa limitação em termos de oferta, né? A partir da hora que nós conseguimos desencadear, fazer a viabilidade do Tegran, nós temos hoje 5 diferentes opções para os embarques. Então, a gente saiu de uma capacidade de 5 milhões para 10 milhões com esse novo investimento. E agora nós temos, no dia 24 de agosto, previsto o primeiro teste da segunda fase do Tegran. Ou seja, nós temos uma expansão nova no Tegran que vai possibilitar a gente ter até 20 milhões de toneladas de capacidade aqui no porto. Então, para a gente isso é um orgulho, né? Nós temos um parceiro gigantesco que é o terminal, que na realidade são vários parceiros que fazem parte, além da própria VLI, que já tinha o sistema delas implementado. Então, para vocês terem uma ideia, dos 8 berços operacionais que nós temos hoje, nós teremos 3 berços praticamente dedicados, né, à exportação de grãos aqui da região. Então, o Matopiba hoje, ele representa mais ou menos 11% da produção nacional. A gente teve hoje notícias, né, esses dias da Conab, que o Brasil vai bater recorde de novo de produção, então eles estão falando de mais de 250 milhões de toneladas produzidas. Com relação aos dados do ano passado, as exportações do Arco Norte, aí mais do que o Matopiba, né, elas chegaram a 113 milhões de toneladas, as exportações brasileiras, né, e o Arco Norte representando 32% desse volume. Então, se você for ver mais ou menos o volume que a gente tem hoje, vai passar a ter de capacidade com o Tegran 2, ele vai chegar a 20 milhões de toneladas, o que seria realmente bastante relevante, até porque a gente não tem só o nosso sistema dentro da região, né? Então, hoje nós temos a expansão ferroviária como uma das metas do próprio Tegran. A gente está, durante essa fase de expansão, aumentando o número de moegas. Hoje nós temos uma moega com capacidade para 2.000 toneladas, a gente vai passar agora a ter 2 moegas. Então, com essas 2 moegas, por exemplo, o trem hoje ele entra com 80 vagões, né? E ele tem um tempo operacional aí mais ou menos de 4 a 6 horas. Com esse incremento da segunda moega, você vai poder ter aí um ganho, por exemplo, de 2 lotes por dia. A gente tem aí de 4 a 6 lotes, mais ou menos, de possibilidade. A gente entra com cada lote de 80 vagões, operando nessas moegas 40 em cada um, a gente vai poder praticamente, não digo que reduzir para metade, mas a gente vai reduzir aí umas 3 horas a operação da ferrovia, da descarga ferroviária, né? Então, com isso, a gente está ganhando produtividade, e aí a produtividade que a gente ganha no grão, ela não só reflete, né, num ganho para o agronegócio, mas também para as outras cargas que precisam de logística ferroviária. E com relação ao berço, a gente vai também conseguir operar navios com uma consignação maior. A gente vai passar a ter um ship loader com uma capacidade superior. Hoje a gente opera no berço 103 com uma capacidade de 2.500 toneladas hora. E no novo berço 100 que está sendo preparado, na realidade o berço já existe, né, ele está sendo feito o setup para a nova operação da segunda fase, ele vai ter uma capacidade de 3.000 toneladas e vai conseguir também operar navios maiores, navios que têm bocas de até 40 metros. Hoje, para você ter uma ideia, o navio tipo que a gente opera no Tegran é o Panamax, e ele opera navios com bocas de 32 metros, chegando, às vezes, em alguns momentos, operar navios um pouco maior do que o Panamax, com 37 metros de boca. Então, a gente tem aí uma expansão da capacidade portuária, uma expansão da capacidade de ferrovia, de recebimento, e, enfim, a gente realmente vai conseguir estar preparado para o crescimento, acredito, nesses próximos anos. Respondi? Oi, Luciana. Oi, Luciana, está respondido. Fico muito feliz com essa expansão do Porto de Itaqui. E tem uma curiosidade interessante, vocês, não sei se do Brasil, é o estado que a ferrovia representa no seu modal 55%, né? O transporte principal do Maranhão, do Itaqui, é a ferrovia, né? Que é um pouco contraditória referente às outras regiões, né? Que utiliza 65% do rodoviário, né? Isso tem um impacto realmente forte, né, na questão de ser competitivo, né? Você tem um custo aí muito interessante referente a tudo isso daí. Agora, deixa eu só te perguntar, nós falamos muito de exportação, né?
as questões dos navios hoje, referente a Itaqui, a disponibilidade. Vocês têm algum problema referente a essa disponibilidade de navios, né, de frequência? De frequência ou de espera? Na verdade, não de espera do porto, da janela, mas vocês têm quantidade suficiente que atenda a essa parte, a quantidade de navios suficiente que atende a safra? Isso. O que acontece é que as safras em qualquer porto, né, elas são sazonais. Então, você tem períodos onde você tem, de acordo com a sazonalidade, uma demanda maior, uma probabilidade de espera maior. Mas com a entrada desse novo berço, hoje nós temos apenas 2 berços que fazem as exportações, né, de soja, milho e farelo. Com a entrada desse novo berço, a gente vai ter um aumento de capacidade muito grande nas épocas sazonais. Então, isso daí vai fazer com que o agronegócio fique mais competitivo e que os volumes possam ser aumentados sem que isso impacte no nível de serviço. Então, hoje a gente tem alguma espera nessa época de sazonalidade, mas com a dedicação de mais um berço para o sistema, né, aí terão 3 berços para praticamente uma grande parte, o 103 e o 100, que são os berços do Tegran. Eles são prioritariamente berços de grãos, né, do agronegócio, e o berço 105, ele tem a maioria do volume dele no agronegócio. Então, com esses 3 berços, sim, a gente vai conseguir melhorar bastante o nível de serviço que hoje é prestado, que já é muito bom. Perfeito, Luciano. Eu agradeço aí pela primeira rodada aí de perguntas, né, que vai ser feito para todos aí. Eu vou aproveitar o gancho aí, já está apresentando o Mário Jorge, que é o nosso diretor comercial aqui das docas do Ceará, né? Mário, eu gostaria assim de dar os parabéns para a sua equipe. Eu acho que o esforço que a gente tem acompanhado aí de vocês aí referente ao Porto realmente muito gratificante ver uma equipe tão empenhada, né? E nessa ação de melhorias do Porto, né? Então, acho que é uma ação que desenvolve, uma ação que nós aprendemos com vocês. Só que uma ação me chamou muita atenção, né? Eu não sei se é uma coisa nova, eu estou aprendendo com vocês também, a gente tem a nossa experiência, mas juntando as experiências de todos, a gente chega num bom senso. E eu achei uma ação muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ação, que seria o PDZ, né? Acho que foi uma forma que vocês encontraram de melhorar a situação de serviço do próprio porto, buscando essas empresas especializadas. Eu entendi que essa ação foi voltada para uma indústria de pesca. Eu também vi algumas movimentações referente ao trigo, né? Essa é uma concessão. Então, eu acho isso interessante, porque nós temos um porto que não é tão grande, né? Mas ele pode ser muito eficiente quando você consegue juntar algumas peças. Mário, está com você a palavra. Muito obrigado pela sua presença mesmo. Boa tarde a todos. Obrigado a vocês pelo convite. Está sem o áudio, ô Mário, por favor. Está sem o áudio. Está com o áudio aqui, cara. Tá baixo. Abaixo? Agora ficou muito bom, Mário. Ficou bom? Ótimo. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Saudar todos os amigos aí e amigas que estão participando da mesa. E dizer que é uma satisfação para nós aqui que fazemos a Companhia Docas participar de um evento desse, de uma rodada de discussão dessa que a gente entende como muito importante. Não, deixa que para eu vou complementar ela ali. O PDZ poderá beneficiar. Pois não? Oi, Mário, desculpa. Pode continuar, por favor, desculpa. E, então, agradecer a vocês. Vamos lá, eu vou falar aqui do PDZ. O PDZ é um plano de desenvolvimento e zoneamento que todos os portos públicos têm que fazer. O Porto de Fortaleza fez o seu dever de casa e fez o PDZ. O PDZ, ele trata das áreas a serem arrendadas e trata do dia a dia do porto, do zoneamento, que tipo de carga nós vamos movimentar, que tipo nós não vamos, como é que vai estar distribuída a infraestrutura do porto. Então, o PDZ é um plano pensando em futuro para o porto, tá certo?
E no nosso PDZ, que foi o foco inicial da sua pergunta, o nosso PDZ tem uma área destinada ao pescado, né, que é uma antiga área ali do cais pesqueiro, que tinha um arrendamento para uma fábrica de margarina antiga. Esse arrendamento não foi para frente, houve questões judiciais, e acabamos encerrando esse processo judicial e colocamos no nosso PDZ, que é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, a possibilidade de arrendamento dessa área para a indústria da pesca. Foi feito o arrendamento, esse ano já, houve um ganhador, o investimento será de R$3.400.000 aproximadamente, então vai ser construída lá uma indústria de beneficiamento de pesca, e tem o cais pesqueiro do lado, então os barcos vão estar chegando, recebendo, beneficiando. Isso vai gerar bastante emprego e vai ser uma fonte de renda para o povo. Então, dentro do agronegócio, essa participação nossa, nova, né? Porque o Porto de Fortaleza até então tinha o cais pesqueiro, mas os barcos atracavam lá e não tinha nenhuma indústria de beneficiamento. As indústrias eram fora. Nós temos também, voltado para o agronegócio, ainda na área de pesca, o Porto de Camusim, que é propriedade da Companhia Docas, e nós estamos esperando uma autorização do Ministério da Agricultura para que possamos fazer o arrendamento lá daquele equipamento. Já existe estudo de viabilidade, já existem interessados, estamos só precisando de uma autorização do Ministério da Agricultura, porque o Porto de Camusim ele é classificado como um terminal pesqueiro público. E com esta classificação, só quem pode fazer o arrendamento é o Ministério da Pesca, ou hoje Secretaria de Pesca ligada ao Ministério da Agricultura. Então, dentro da área da pesca, nós temos esses dois empreendimentos. O PDZ também coloca o armazém A1 como um armazém arrendável. Nós já estamos na fase final de preparação da documentação, Companhia Docas, junto com o Ministério da Infraestrutura e Secretaria de Portos. Esse processo já houve audiência pública e vai haver o encaminhamento para o TCU, e até o começo que vem nós estaremos licitando este outro equipamento, também voltado para o agronegócio, só que é na parte de importação. Não, o Porto de Itaqui falou muito bem, que eles fazem a exportação, né, dos commodities, principalmente da soja. No nosso caso aqui, nós fazemos a importação de trigo. O Porto de Fortaleza, no ano de 2019, ele representou 40% do trigo chegado no Nordeste. Então, se você vê, com certeza o Ceará não consome 40% do trigo que chega no Nordeste. E 40% desse trigo chegou por aqui. Nós só perdemos em movimentação de trigo para o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e perder para Santos é uma área, né? Então, o nosso polo trigueiro aqui tem 3 moinhos aqui interligados aqui com o porto. Então, é uma atividade envolvendo o agronegócio muito importante aqui no nosso porto. O outro fato que é importante também, que está no PDZ, é a exportação de frutas, né? Nós temos aqui a CMA, CGM e Marfrig, que fazem escala aqui no Porto de Fortaleza, e existe a exportação de fruta todo ano, a safra começando agora em agosto, indo até dezembro, janeiro. Então, esse ano já iniciamos a safra, o Porto está preparado e vamos contribuir mais uma vez com o escoamento dessa produção de frutas, que as principais são melão, manga, melancia e uva. Então, dentro do bojo do agronegócio, o Porto de Fortaleza se inclui aí nesses 3 principais produtos aí, que é o pesqueiro, que entrou agora, né? O trigo. Mais alguma dúvida? Mário, eu tenho sim. Essa PDZ, nós tivemos muito problema no passado, eu acho que continua insistindo nessa questão do CIF, né? De terminais cifado, principalmente na importação, a gente tinha que fazer uma logística complicada de retirar do porto e levar para um recinto cifado. E essa nova ação de vocês aí, ela vai contemplar esse CIF, porque o setor reclamava muito de 2 coisas.
a questão do CIF e a questão do gelo, né? A questão do beneficiamento do produto, né? Então o pessoal da tilápia principalmente, porque ficava muito distante e o transporte comia toda essa parte, né? Você filetava um peixe, você perdia muito com isso no filé, né? Então eles tinham esse problema referente à questão da logística deles. Então acredito que essa ação ela vai dar a possibilidade de certificar até o porto, numa questão de CIF, para a questão de importação, para ter essa possibilidade. E a outra dúvida é se essa ação vai servir para outros setores. O exemplo do fertilizante, que você falou agora da parte das frutas, né? Então, antes das frutas vem a questão do fertilizante, dos adubos, a questão também das embalagens, né? Que a gente precisa ser feito antes da safra, a gente já tem que preparar tudo isso daí para que a gente possa fazer. Então essa ação de vocês, eu não vou dizer que é um fatiamento, né? Eu acho que cada metro do porto tem que ser usado com inteligência, né? Para que seja lucrativo. Então eu acredito que é um modelo muito interessante que você consiga fatiar parte do porto, que você consiga viabilizar alguma coisa em até espaços remotos que tem dentro do porto, que a gente tem muito no Brasil, que é a área retroportuária, né? Que muitas vezes é pouco utilizado e até pouco conhecido na área contígua do porto, né? Então, acho que essa ação é um caminho para que a gente possa desenhar essas áreas ociosas do porto, né? Definir algumas coisas interessantes para complementá-la. Então, eu só queria saber esse ponto, se essa ação para o pessoal de pesca, ela é cifada, se ela vai ter essa autonomia, né, de certificar o produto. Olha, se vai ser cifado ou não, isso vai depender do arrendatário. A área que foi arrendada é a área primária do porto, é fora da área alfandegada. Então, o arrendatário arrendou terra nua, ele vai construir um empreendimento e a forma como ele vai fazer a sua legalização de documentos com Receita Federal, com Receita Estadual, com o Ministério da Agricultura, isso vai ficar a cargo do arrendatário. Acredito eu que ele vai procurar a forma mais simples possível. Já está havendo a interferência na forma positiva do Ministério da Agricultura lá, orientando. Então, eu acredito que o arrendatário vai procurar a forma de melhor trabalhar com a legislação, porque ele vai ser o dono do empreendimento. Perfeito, Mário. Fico feliz aí só quanto aos fertilizantes, esse negócio de fatia, o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, ele trata o porto como um todo. O porto hoje não tem nenhuma área ociosa, o porto está todo operacional. O que tem hoje são áreas não arrendadas. Porém, o PDZ, ele não trata só de área arrendada, ele trata da operacionalização do porto como um todo. Nós já trabalhamos com fertilizante eficiente. Já houve importação de fertilizantes para Matitoba, lá para o nosso pessoal da... Luiz Eduardo, né? Pessoal, Luiz Eduardo. Lá de Luiz Eduardo Magalhães, esse foi lá de Balsas, no Maranhão, que houve a importação do fertilizante por aqui. Os caminhões vinham trazendo soja e trazendo milho aqui para o Ceará e voltavam batendo. Então, ele importava o fertilizante por aqui e conseguia um frete de retorno mais viável e muitos navios foram operados aqui de fertilizante para Balsas. E também para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, uma empresa trabalhou aqui durante uns 12 anos, fazendo esse mesmo sentido. Vinha de lá de Luiz Eduardo, soja e milho aqui para o Ceará, e o caminhão voltava batendo e a empresa importava fertilizante para aqui e ia para lá. Nós estamos em negociação com essas empresas para tomar essa importação de fertilizantes, que aí é uma outra participação do Porto de Fortaleza na parte do agronegócio, que não está ativa hoje, mas já foi ativa num passado recente e estamos trabalhando para que ela volte à atividade. Obrigado, Mário. Extrema importância todas essas colocações, se abre várias oportunidades aí. Nós tivemos
empresas cervejeiras, né, querendo trazer o malte e que não teve a possibilidade de armazenar, né, por algumas questões, e eu vejo que há um avanço nisso daí, que a gente possa receber novamente essas empresas. Nós temos empresas cervejarias aqui gigantes, então a gente precisa realmente achar os armazéns, né, as situações, recintos, né? Todos sabem que o Ceará ele tem a falta dos portos secos, do clear, né? Então a gente tem que se virar realmente com os portos. E isso é importante, vocês estarem abertos para várias possibilidades. Mas é isso, Mário. Obrigado aí pela primeira rodada de perguntas, né? Eu vou avançar aqui para outros convidados aqui, tá, Mário? Um grande abraço. Muito obrigado. Marcelo Barreto, é um prazer estar falando com você. É uma satisfação muito grande. Eu só posso te resumir da seguinte forma, Marcelo, se você me permite. Posto Ipiranga, né? Porque quando eu visito Itaqui, visito o pessoal do Maranhão, quando se fala em Transnordestina, procuro o Marcelo. Quando eu vou para o Piauí e converso lá com o Islano, converso com as pessoas, vamos falar de Transnordestina, vamos criar plataforma aqui em Teresina, procure o Marcelo. Então, acho que realmente, meu amigo, você é o Posto Ipiranga. Todo mundo te procura para realmente a gente buscar algumas alternativas aí. E hoje eu acredito que a Transnordestina é uma questão pública, uma necessidade pública, né? A importância hoje da Transnordestina para o Nordeste, ele realmente nos interessa muito que seja desenvolvido, né? A gente acredita muito na Transnordestina, a gente realmente quer dar a nossa contribuição para a Transnordestina. Então, antes de fazer a pergunta, eu vou até engajar a pergunta com um vídeo de vocês aí para mostrar, Marcelo, como que está a Transnordestina. Porque você só ouve muitos comentários, mas, de fato, só sabe quem está lá na ponta, quem realmente acompanha, né, quem vê na estrada as construções, né? Muitas vezes as pessoas criticam, mas eu acho que as pessoas têm que conhecer primeiro, né? Saber a importância disso daí. Então, para nós, a Transnordestina, eu posso dizer que é só a cereja do bolo do Ceará, porque não é. Ela é a cereja do bolo de Suape, é a cereja do bolo de Itaqui, né? Então, é uma grande oportunidade, né, de estar conversando com você, para você realmente esclarecer muito. A gente sabe os desafios da Transnordestina, o recurso aí que está na casa de 5 bilhões aí para realmente avançar, e realmente a gente gostaria de entender hoje qual que é a necessidade, né, as dificuldades da Transnordestina, não só pela questão de recurso, mas a questão de operacionalidade, de falta de carga, porque pode existir a possibilidade da falta da carga, né? Todo mundo fala, mas a carga existe, existe a possibilidade, existe container, existe, mas na visão, na concepção, muitas vezes você não tem a carga efetivamente, né? Porque quando você muda de modais, eu tive muito isso na cabotagem, você tem um tempo para isso, para as pessoas acostumarem com a ferrovia, acostumarem com para adaptar-se o seu produto ao modal. Então, muitas vezes a gente critica, mas por que não funciona, por que não estamos avançando? Mas muitas vezes o cliente não quer usar a ferrovia, né? Por máximo que seja eficiente, é uma questão cultural, né? É mais fácil usar o rodoviário, né? E muitas vezes a gente até precisa alinhar. Eu tive uma oportunidade no mês passado com vocês de um escoamento de um açúcar que estava no Maranhão, você me ajudou muito até referente a isso. O preço da ferrovia ficou muito bom, a operação no porto ficou muito boa, o custo, mas a parte da ponta lá no Maranhão, né, entre Maranhão e Piauí, ficou muito cara. Então, a gente precisava entender como que a gente pode ajudar vocês nessa integração. Então, dessa é a minha pergunta para você, o nosso amigo Posto Ipiranga, que é tudo com o Marcelo, ele vai explicar, tenho certeza disso.
Tá? Eu gostaria de saber suas dificuldades, Marcelo. A Transnordestina Logística e o governo Boa federal tarde retomaram aos as obras painelistas. da ferrovia que irá transformar a realidade do Nordeste, gerando empregos, renda e desenvolvimento. Transnordestina. O futuro passa por aqui. Oi, Marcelo, desculpa, acho que eu não sinalizei a questão do vídeo, né? Então, passou o vídeo aí, agora você pode ficar à vontade em responder, né, as suas dificuldades aí. Obrigado, Marcelo. Oi, Marcelo. Boa tarde. Pode Escuta falar. bem? Estamos ouvindo bem. Boa tarde aos painelistas, aos organizadores e, em especial, a todas aquelas pessoas que nos escutam e nos assistem. É um prazer muito grande participar desse seminário e poder dar, de alguma forma, uma contribuição, sobretudo, esclarecimentos a respeito da importância do modo de transporte ferroviário. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E a Ipiranga, a gente também atende ela enquanto ferrovia, né? Assim como as demais companhias de petróleo por onde a ferrovia é operante, que é a FTL, opera e atende nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Você tocou em pontos extremamente importantes, né? E que, obviamente, passam pela grande dificuldade que o nosso país tem na área de infraestrutura, que é prover soluções de logística através de plataformas intermodais e, obviamente, estamos falando de portos, de ferrovia, da integração com a hidrovia e com o modal rodoviário. A ferrovia transnordestina recebe esse nome, historicamente, tentando implantar aquilo que certamente será o maior projeto estruturante de logística no Nordeste brasileiro. Temos uma outra ferrovia em operação, que é a ferrovia que nasce em 1998 no processo de privatização da rede ferroviária, da qual eu sou o executivo responsável pela diretoria comercial e de operações, né? E, obviamente, a gente acaba participando de tudo aquilo que envolve o importante projeto da nova Transnordestina, que é um projeto Greenfield, é um projeto que se encontra em execução. Apenas para que a gente tenha noção exata da magnitude desse projeto, nós já temos em ferrovia prontas, em linhas acabadas, 600 quilômetros de ferrovia. Para que a gente tenha uma ideia efetiva do que a gente está falando, nós estamos falando de uma distância de São Paulo a Belo Horizonte, de uma distância, por exemplo, de Fortaleza a Teresina, mais que a distância Rio-São Paulo, 1,5 vezes a distância São Luís-Teresina. Então, assim, nós já demos um passo muito grande na implantação desse projeto. E temos também mais 600 quilômetros de obra em execução, que, quando somados aos 600 quilômetros já pronto, performam 53 do projeto. É uma obra de uma magnitude gigantesca, para você ter uma ideia da grandiosidade dessa obra. Só em ponte nós temos 14 quilômetros de pontes ferroviárias, que é o equivalente à distância da ponte Rio-Niterói. São dados extremamente gigantescos quando se fala da implantação dessa obra. Ela passa em locais ermos, locais que sequer tiveram vestígio da presença humana. Então, assim, nós temos um desafio muito grande e estamos avançando nesse desafio, né? Temos convicção que há em curso uma solução que vai acelerar a execução e a implantação dessa obra, que está sendo tocada pelo nosso controlador, que é o Grupo CSN, juntamente com o governo federal. Então, no que diz respeito à celeridade do projeto, nós já avançamos 53% do projeto como um todo, que ao final serão 1.753 quilômetros de ferrovia, em bitola mista e bitola larga, né? Trens de 104 vagões, 32,5 toneladas por eixo, cada vagão podendo carregar 120 toneladas de carga. É algo magnífico e se compara às grandes e às maiores
ferrovias do Brasil e do mundo, tal qual a MRS, tal qual a Vale e tal qual outras heavy haul do mundo todo. Então, assim, é um projeto fantástico, nós nos sentimos muito felizes, o grupo todo, o nosso acionista, toda a nossa diretoria e presidência, em estar tocando e avançando nesse projeto. No que diz respeito, mais particularmente, àquilo que envolve o nosso querido posto Ipiranga, nós temos uma ferrovia que opera em 1.300 quilômetros, de São Luís até Fortaleza. Nós somos responsáveis por 100% do abastecimento ferroviário de combustíveis do estado do Piauí, dentre outros. Nós somos responsáveis por uma integração fantástica com o porto do Itaqui, na exportação de 1.100.000 toneladas de celulose por ano, através do Grupo Suzano. Nós viabilizamos isso em parceria com a tão importante VLI, sobretudo para o estado do Maranhão e para o porto do Itaqui. Igualmente, nós temos parceria com o porto do Pecém e com o porto do Mucuripe em grandes operações, tanto de importação quanto de exportação. Atuamos em parceria dentro dessa intermodalidade, quer seja na cabotagem, quer seja no longo curso. Então, assim, a ferrovia, ela busca, ainda com uma série de desafios a superar, mas ela busca sempre cumprir com a sua missão, que é de fazer parte de uma cadeia, de uma matriz de logística, em que a gente possa efetivamente, e você recentemente teve essa experiência, atrair novas oportunidades de negócios e a gente efetivamente fazer a ferrovia sair do limbo que ela se encontra há décadas nesse país e que ela cumpra com um papel importante, preponderante na matriz de transporte, que é ser um meio complementar para grandes volumes e grandes distâncias. Eu acho que a gente está no caminho certo, ainda tem muita coisa a percorrer, quer seja pela FTL, quer seja pela TLSA, mas essas coisas não se fazem de uma hora para outra. Ferrovias são projetos de capital intensivo, então tem um tempo para maturar, inclusive maturar o capital, maturar a execução. Nós temos uma série de fatores importantes e nós estamos avançando muito fortemente. Foi muito bom, né, ouvir a Transnordestina de uma forma clara, né, que é importante a sociedade ter conhecimento da importância da Transnordestina. Os municípios que estão dependendo que a Transnordestina realmente avance e alguns outros projetos. Eu tenho até uma pergunta do Raimundo Dias, que ele é um economista da Bahia, ele está na região de Luiz Eduardo, né, ele atende o pessoal do algodão, e ele me comentou que existe a implementação da BR-020, de um trecho lá da Bahia, que vai economizar aí 300 quilômetros de rodovia, né, que a esperança deles é que vocês construam uma plataforma em Eliseu, né, Eliseu Martins, que para realmente escoar o algodão, de vez de sair por Santos, que sai hoje por Santos, sair ou pelo porto de Itaqui, ou pelo porto de Pecém, ou pelo porto de Suape. Então ele pergunta se existe uma integração de vocês ou conhecimento dessa implementação da BR 020, né, que no entanto já está sendo chamada da rodovia transnordestina. Isso é muito interessante, eles já estão acreditando que vocês vão estar fazendo essa integração com o governo, com essa possibilidade de diminuir esse trecho, principalmente para o estado do Ceará, que é muito importante. Nós temos um setor muito forte aqui, têxtil, que a matéria-prima é o algodão. Então, se você consegue reduzir 300 quilômetros de uma estrada e consegue agregar ela na ferrovia, né, compor ela com a ferrovia, eu acho que cada dia você fica mais competitivo com tudo isso. Então, Marcela, só para complementar essa pergunta, se você está sabendo dessa BR-020, que já tem um projeto de viabilidade, né, no DENIT, que realmente só está esperando uma questão do governo aprovar ou não. Oi, Marcelo, você está conseguindo ouvir? Eu não vi o final, picotou a mensagem, eu não vi a pergunta final. A pergunta final, se a Transnordestina tem conhecimento
da BR-020, dessa implementação, onde vai reduzir 300 quilômetros da região de Barreira ali, de Luiz Eduardo, para o estado do Ceará, e a conexão dela numa plataforma da Transnordestina, ligando também a Suape. Perfeito. É importante que se diga que, tal qual os portos, e isso se aplica a qualquer porto no mundo, e em especial aos nossos portos próximos, como Itaqui, Pecém, Mucuripe, Suape, a área de interlândia de um porto, tal qual a área de interlândia de uma ferrovia, ela é muito avançada, né? Você vê portos capturando cargas a 1.000, 1.200, 2.000 quilômetros de distância. A ferrovia, ela traça um raio em que ela entende que cargas num raio de 500 e 700 quilômetros são passíveis de ter, a partir de um terminal de originação de carga, você capturar e gerar grandes lotes. Quando a gente tem, efetivamente, uma rodovia se integrando dentro dessa matriz de transporte e diminuindo distâncias, que esse é um dos grandes papéis, e um papel preponderante das rodovias que são estruturantes, isso, obviamente, está mensurado e está capturado dentro do plano de negócios da Transnordestina. Então, dentro do plano de negócio da Transnordestina, nós temos uma gama, uma matriz de cargas que foi muito bem estudadas por uma consultoria contratada há algum tempo pela Transnordestina e definiu, dentre outras cargas, o algodão, a gipsita, o fertilizante, os grãos, né? E tudo isso servindo como um modo alternativo, já que hoje você tem Itaqui, você tem Santos, você tem Paranaguá, você tem São Francisco do Sul, do ponto de vista de grãos. Nós teremos também, alternativamente, a Transnordestina propondo a utilização para grãos de Pecém, que hoje é um porto importante, mas órfão desse tipo de produto, e Suape da mesma coisa. Então, assim, a gente entende que há espaço para que todos continuem, através dos seus modos de transporte, fazendo um papel preponderante, que é fomentar a produção. Então, ao final, nós teremos uma matriz de transporte bem estabelecida. Parabenizo o Itaqui, através da Luciana, por mais essa iniciativa de ampliação do Tegran, que certamente é um equipamento extremamente importante para o Maranhão, para o Nordeste, para o Brasil, para a Transnordestina, e somos parceiros nesse projeto também, até porque a VLI e a Vale se utilizam de uma ferramenta importante, que é o direito de passagem nas malhas da ferrovia Transnordestina para chegar ao porto do Itaqui. Então, temos essa visão de parceria, de integração, e esse é o papel fundamental de ferrovia. Ferrovia não compete com modo de transporte nenhum, nem com outra ferrovia. Muito pelo contrário, ela permite capilaridade, ela permite que grandes volumes possam ser transportados e cada vez mais ter volumes maiores para transportar. Ontem, quem pôde assistir em um determinado canal de televisão viu que o Brasil está batendo, como bem dito pela Luciana, a sua safra recorde, 260 milhões de toneladas, mas esse é um gargalo que, se ultrapassado na questão da sua infraestrutura, a gente poderia estar produzindo 300 milhões de toneladas de carga. A gente viu soja sendo armazenada, nessa matéria ontem, em armazéns que não têm cobertura ainda estão a céu aberto, porque não deu tempo de ficar pronto. Então, são essas etapas que o Brasil vem se autodesafiando e se autoimpondo metas para que a gente supere e que a gente possa efetivamente ter uma matriz mais robusta e posicionar o nosso país no devido lugar que ele deve, diminuindo o tal do custo Brasil através da logística e criando soluções para a produção e para o crescimento do nosso país. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Vamos dar continuidade aqui, que ainda tem muito que se falar. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Heitor Student. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, Marcelo. Olá, meu amigo. Boa tarde a todos, estão ouvindo bem? Boa tarde, Heitor. Como vai? Tudo bem? É o que eu sempre falo, Heitor, você é uma pessoa que batalha muito pela logística do Estado
E graças a pessoas como você, a gente conseguiu um bom porto. Eu considero um bom porto, não só um, somos dois portos, um belo aeroporto, né, que pode se considerar um hub. E nós não podemos esquecer também do hub tecnológico, que também está dentro da questão de logística, né? Então, você é uma pessoa que sempre defendeu, sempre atuou muito forte, não só no governo, mas na Federação das Indústrias. E é um prazer aqui estar compartilhando com você. Esse é, como se diz, né? Nós estamos aprendendo um com o outro, né? E a gente dá a nossa contribuição. Eu gostaria de perguntar para você, então, qual seria a melhor forma de integração de todos esses modais aqui no Ceará? Eu vou dizer de uma forma mais clara, né? A gente tem algumas questões aí da OTM, né? Nós temos a questão de falta de plataforma. Então, como você consegue enxergar hoje o estado do Ceará? Ele é um pouco específico na construção dos seus polos industriais, né? Se você colocar Sobral, você está a uma distância do porto de certa forma. Não muita, mas está. Aí você tem um polo interessante que é do Cariri, que realmente merece uma atenção ali. Acho que até merece uma plataforma de multimodal ali em Missão Velha. Aí você tem algumas situações que as indústrias estão um pouco distante do porto, né? E que realmente caberia até a questão multimodal do Estado. Como você vê isso, Heitor? Essa questão da multimodalismo, essa questão toda aqui para o Estado. Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra participar desse grande painel com companheiros tão brilhantes como Mário Jorge, a Luciano, Marcelo Barreto e o Abraão. A você, Roberto, que é um companheiro de longa data e de grande trabalho prestado ao Estado do Ceará. Parabenizando a ENID por mais esse grande evento, ao Clóvis e ao Marcelo também. Bem, meus amigos, eu vislumbro bem, nós devemos, antes de tudo, fazer um dever de casa. Nós pensamos aqui na Federação das Indústrias, o Ceará dos seus limites geográficos internos, seria dentro do estado do Ceará, não é? E também fora porteira, a integração com a logística nacional. Veja você, ontem mesmo o presidente da FIEC foi levando todo o setor produtivo do Ceará, foi levando todo o setor produtivo, comércio, serviço e indústria, uma audiência com 5 ministros e com o presidente Bolsonaro, e que os 3 documentos mais importantes foram para o ministro Tarcísio Faria, da Infraestrutura, o ministro Rogério Marinho, do MDR, e o Paulo Guedes, a parte de economia e tributo que o setor produtivo também encaminhou. Bem, nesse setor de infraestrutura, calhou bem essa sua pergunta. Veja você, eu falei na parte interna do Ceará, então nós temos um dever de casa ainda a ser feito. Veja vocês que os nossos principais eixos estruturantes, os acessos aos nossos portos, o acesso terrestre, a nível de rodovias, nós temos aí vários gargalos que estão demorando mais do que deveria. O anel viário é um deles, 10 anos para se fazer 34 quilômetros, é inadmissível, um prejuízo tremendo para o PIB do estado do Ceará. Nós temos as BRs 116, 222, 020, que foi bem lembrado, eu vou falar mais na frente, a 304, a 437, são fundamentais esses corredores para ligações à malha viária do estado do Ceará. Esses equipamentos, esse capital de infraestrutura, com certeza estão há mais de 10 anos sem movimentação. A duplicação do Ceará, vamos dizer, a BR-216 parou ali em Horizonte, e a 222 agora está se fazendo do quilômetro zero, né, para se integrar ali na CE-155, o acesso ao Porto Pecém, está se retomando ela, está em execução. A 020, a 304, a 437, não temos ações. Então, esse documento que o presidente Ricardo Cavalcante levou ontem, pediu ao governo federal que priorize esses importantes BRs, esses importantes vias rodoviárias. E veja bem, internamente aqui, os nossos acessos estão precários. Como eu disse, o Porto do Pecém, o anel viário está em péssima situação, a CE-155 você conhece mais do que eu,
quase teve uma época que estava quase intransitável, com grandes... Ali nós temos todo o complexo do CIP, a ZPS expandindo, e nós temos isso eu estou falando das principais, né? Porque as vicinais também, como a 085 e outras estradas, estão em ruins ou péssimas condições. Aliás, como a maioria das vias, no estudo da CNTT, né, nós temos 67% aí de irregular, ruim e péssimo. Então, esse é um gargalo sério que nós temos de resolver. Internamente, o acesso ali, o Mário Jorge também tem feito essa administração da DOGS um espetáculo, em termos de alçada, de novo patamar, nós temos visto, mas o acesso ali na Vicente de Castro é terrível, a prefeitura está fazendo obra se arrastando, temos aquele problema de estacionamento ali aqueles caminhões de grãos, né, que vão carregar os trigos, os terminais, ficam estacionados ali, intransitável. Então, esses gargalos comprometem sobremaneira custos, tarifa de frete, atração de novos investimentos de novas empresas. Outro problema agravado, que eu acho que aí fica como dever de casa, estruturalmente para o Estado do Ceará, nós temos com essa chegada nos últimos anos, de como você bem falou, do hub aéreo, da chegada de Rotterdam para o CIP, para o Ceará Portos, o cinturão digital, o cinturão de lógica, ZPE. Nós temos um novo desenvolvimento do polo produtivo, dos setores produtivos e da indústria. Ela está interiorizada em alguns locais. Nós temos ali em Tabuleiro, Limoeiro, não só na Chapada do Apodi, um tremendo polo de agronegócio, como temos também ali desenvolvimento um importante polo metal mecânico hoje. Inclusive com ligações, temos o polo de saúde do Eusébio, a Fiocruz está se instalando, Juazeiro tem um polo importante, Sobral tem um polo importante. Então, há que se fazer, nós estamos fazendo nosso dever de casa aqui na FIEC, por conta própria, um novo estudo dos polos de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará e a acessibilidade dessa saída do escoamento da produção. Então, o Ceará tem 2 instrumentos feitos que estão parados aí há mais de 8 anos. Nós temos o Plano Rodoviário Estadual e o PELT, Plano Estadual de Logística e Transporte. Estão desatualizados, precisando de pesquisa, de OD&D, de origem e destino, novo mapeamento, e isso é fundamental para nós do setor produtivo, para definirmos a participação. O que nós queremos é uma transparência com o Executivo, no sentido de nós integrarmos o planejamento deles com o nosso. Porque quando o próprio financiamento útil do Ceará 4, Ceará de ponta a ponta, foram feitas basicamente escolhas do Executivo. Então, esses novos polos micro e macro eixos econômicos gerados do Estado do Ceará, tem uma série de rodovias que são fundamentais para o escoamento dessa produção e matéria-prima de chegada e saída. Então, nós precisamos participar, darmos a nossa malha rodoviária para o Estado possa incluí-la nesses empréstimos de Banco Mundial, de BID, e o que não venha a ocorrer. Então, na parte terrestre de rodovias, que é o maior transporte, né, ainda, infelizmente, é esse o comentário que temos a fazer em Estado do Ceará. Foi pedido nesse documento a nível federal a continuidade da duplicação da 020 e da 116. Da 116 chegando até Boqueirão do Cesário, ali de Pacajus até Boqueirão do Cesário, que ali inicia-se a 304, que também pedimos prioridade de uma adequação, melhoria para Natal, porque dali se liga a BR-101 e aí vai para o Sudeste, né? A 020 é fundamental, foi muito bem colocada aí na pergunta ao Marcelo Barreto, no painel anterior. É fundamental para o Estado do Ceará. Hoje nós temos lutado por essa rodovia, talvez como a mais estruturante hoje, em função não só desse polo de Eliseu Martins, mas principalmente por nós atingirmos o polo ali, que vai ser um dos maiores polos, já é hoje ali do centro-oeste brasileiro, que é em Barreiras. Ali nós temos mais acima Nápoles e aquele Mato Grosso, Bonito, aquela região que hoje é a maior produtora de grãos, né? Então, nós temos uma importante ligação de diminuição. Ele falou até Eliseu Martins, 300 quilômetros, mas chegando direto ao Porto do Pecém, dá 500 quilômetros a menos em relação à BR-116 ou a Belém-Brasília, que é onde vem muitas cargas para o estado do Ceará. Então, é fundamental, nós pedimos nesse documento a adequação da 020, dando alteração no seu projeto geométrico, com faixa de acostamento, faixa lenta,
pavimento ser revitalizado, não é? Então, essa é uma importante também solicitação. Então, esses são fundamentais, porque ali em Barreiras, inclusive, nós podemos fazer a ligação hidroviária. A Barreira está dentro do MINFRA, do projeto do Ministério da Infraestrutura, Barreiras Petrolina, através do Rio Grande, hidroviária. Então, veja você que ali está a saída, já licitada, já em andamento, a FIOL, autorizada pelo ministro Tarcísio, que é um grande ministro, já está autorizada ali de Barreiras para Caetité, para chegar em Ilhéus. Então, veja você, essa 020 nos integra não só ao centro-oeste, como ao sul. Vai bater em Ilhéus, lá em cima, e dali você chega a Paranaguá, Itaguá, onde você quiser. Então, isso são programas que nós temos que ter de Estado. O Brasil também vem patinando há muito tempo, e esse governo fez mais do que em 20 anos passados, e está fazendo. E ele, o que ele fez que está soltando nessa estrutura viária e ferroviária? Ele pegou o que teria mais pronto dentro da EPL, né? Porque no Brasil, um outro grande gargalo nosso, projeto, que gasta-se muito pouco em consultoria. Em todo o mundo, em todo o país desenvolvido, se gasta mais tempo pensando, executando, elaborando um projeto digno, um projeto que é abrangente, um projeto que não sofra percalço no meio do caminho, gasta mais tempo fazendo esse projeto e menos tempo fazendo a obra. Aqui no Brasil é o contrário. Lança-se um projeto básico e gasta mais tempo fazendo a obra do que o projeto. Está aí os aditivos, as complicações de TCU, de CGU e embargo de obra. Então, essa é uma vertente que devemos inverter sob pena de continuarmos nesse grave problema de custo de obra sem definições, sem prazo e sem término, sem conclusão. Veja você que, além desses problemas sérios de ligação, a parte de ferrovia foi muito bem, e terrestre foi muito bem explanada pelo Marcelo. Cremos piamente no planejamento técnico da CSN, tanto para a TLSA, que é Eliseu Martins Pecém, como para a FTL, que tem na sua concessão também inclusa as melhorias de traçado, de vagões, de terceiro trilho, de rampa, mapa, enfim, de projetos geométricos, são fundamentais para essa integração do Estado do Ceará. Então, nós temos de focar, nós temos de ter um programa de Estado. Isso, com a dificuldade de recursos hoje, com esse problema fiscal agravado agora com essa pandemia, nós sabemos que a arrecadação do governo para investimento em infraestrutura, como já vem há 20 anos, de 2002 para cá, o investimento em infraestrutura, isso em todos os setores, terrestre, ferroviário, rodoviário, aquaviário, aéreo e saneamento, telecomunicações, vem caindo, diminuindo. Nós fechamos ano passado com 1,67% do PIB em aplicação em investimento em infraestrutura. Isso, além de não atender a demanda gerada que hoje nós precisamos, não mantém nem no país o estoque de capital, o estoque de infraestrutura existente. Ou seja, o que nós estamos gastando, nós não mantemos nem o precário existente. Então, veja como a equação é difícil de solução. E com a falta de recursos agora com essa do governo federal, tem de se partir para parceria público-privada, para concessões, estudos de viabilidade econômico-financeira para atração de investimentos internos. E isso é um programa de Estado. Temos de ter marcos regulatórios, marcos jurídicos definidos, bem elaborados, e que nós possamos sair desses status quo. Esse é um preâmbulo que eu coloco aqui e continuaremos debatendo nesse painel. Perfeito. Heitor, tem uma pergunta para você do público. A integração dos modais, o melhor caminho seria os portos secos. Mário, Heitor, você sabe que eu sou um defensor de entreposto aduaneiro, de porto seco, de clear, né? E eu venho lutando aqui no Ceará por esse benefício, né? Porque eu sempre acreditei que o porto ele é um corredor, né? É um corredor da carga, não um armazenador da carga. Então, acho que a pergunta é oportuna, porque o Ceará não tem um porto seco, né? Porque não existe ainda esse porto seco. E para complementar essa pergunta com uma segunda, que você vai responder tudo de uma vez, é se o Cariri caberia um porto seco ou uma plataforma multimodal. Você pode responder, Heitor, para nós? É o público que pergunta. Vamos tentar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu não comentei o setor marítimo. O setor marítimo é fundamental nessa integração, né? Além das rotas internacionais, foi assinado pelo presidente a BR do Mar, né? O sistema de cabotagem,
o Mário Jorge sabe mais do que a gente isso, com melhorias no afretamento de embarcações, no afretamento de mão de obras contratadas, e estaleiros, enfim. É um grande programa, um programa de incentivo importante assinado pelo presidente, que era uma luta do setor produtivo há muito tempo. Esse setor de cabotagem é fundamental, junto com as rotas internacionais e a desburocratização, que também já foi tocada. No setor aéreo de cargas, infelizmente, com essa pandemia, os voos praticamente, nós temos 10% dos voos. Foi tocado do painel de manhã pelo Marcelo, do Dr. Carlos Prado. Nós temos de retomar, é importante também o setor de carga, mas virá com a retomada dos voos. Para você ter uma ideia, é fundamental o Porto Seco, não só um Porto Seco. Só Santos, salvo engano, o Mário Jorge deve saber mais do que eu, tem 24 portos secos. Só Santos, São Paulo. Então, aqui no Ceará, cabe 4, 5, 6 portos secos. Tem uns problemas de alfandegários, tudo bem, mas cabe, não tenha dúvida, no Cariri cabe um, no São Gonçalo do Amarante cabe outro, no Pecém, Missão Velha, Juazeiro, Cariri, além de estar previsto no projeto técnico da Transnordestina, tem lá um polo intermodal, um pátio intermodal tremendo, são 8, se não me salvo engano, que os principais são lá em Missão Velha, abrangendo todo o Cariri, o outro é em São Gonçalo, tem outro no Pecém. Então, são 8 os polos, e nós temos condições de fazer esses portos secos, são fundamentais. Em todos os grandes portos, em todos os portos, há vários portos secos. Então, nós temos condições de estar lá, e são fundamentais o avanço nessa área, que eu sei que você é um defensor, e nós temos de batalhar por isso, e já batalhar em condições de juntar executivos à nossa bancada federal na concessão do Ministério da Fazenda, ou atender às exigências que até hoje eles não liberaram essa autorização. Heitor, muito obrigado, né, pela primeira rodada aí de perguntas. Eu vou aqui apresentar o nosso amigo Abrão Salomão, da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Agora um grande amigo nosso aqui do Nordeste. Espero que ele venha contribuir com a sua experiência. E nós estamos aí com esse desafio. Eu sempre falei, Abrão, que nós precisávamos de uma associação que desse voz ao usuário e ao público que utiliza o porto, né, de uma forma não partidária, mas de uma forma muito técnica. Então a gente sempre defendeu essa possibilidade, né, de estar junto com as decisões públicas, ter um corpo técnico que pudesse ter uma visão, né, do que pode ser melhorado. Eu não acredito que uma pessoa possa tomar uma decisão sem não ter um conhecimento na prática, porque a logística é prática, o escoamento é prática, né? Você não consegue ficar sentado no escritório se você não conhece os problemas da logística no Brasil. Então dificilmente você tem a teoria, né? Que também é importante, mas eu acho que no momento, pelo tamanho do Brasil, a prática ela sobressai sobre a questão teórica, né? Então eu fico muito feliz de saber que se criou uma associação, né, e que nós vamos ser representados aqui no estado do Ceará também, que as pessoas vão ter oportunidade de estar fazendo essa aproximação de uma questão mais técnica. Na verdade, quando se fala em uma questão técnica, você também está ajudando a parte pública, porque a pública ela tem a função de fazer os estudos, né? E muitas vezes a questão técnica, prática, ela vai te informar a necessidade real do que acontece, né? Então, hoje, aproveitando a maré dos acontecimentos na questão da cabotagem, eu sei que a sua associação, Abrão, ela abrange não só a questão de cabotagem, mas a questão de OTM, a questão, até uma forma de ajudar. Eu tenho uma amiga em comum aqui que ela me perguntou um dia: Roberto, esse problema de demurge, Roberto, é um absurdo. Eu falei assim, olha, nós não temos vozes, eu não consigo sozinho lutar. Então, eu fico muito feliz em saber que existe uma associação que está brigando referente à demurge do Brasil, essa diária de container, que está brigando pela OTM, que está brigando pelas questões técnicas, né? Então, eu gostaria de passar essa informação para vocês, que existe essa possibilidade. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando a maré,
da cabotagem, né? Qual o principal problema da cabotagem brasileira, né? O que o contribuinte para todos esses tem esses problemas? O que pode contribuir, né, para todos esses problemas? A gente vê a cabotagem aparecendo no cenário de 8 anos atrás. Eu fui uma pessoa que participou da cabotagem no começo, representando uma empresa em Manaus. E desses anos todos a gente não viu um avanço de fato. Então a gente precisa descobrir o que está acontecendo, que essa ação do BR-Mar possa contribuir ou não, porque muitas vezes eu falo da questão técnica, então só quem usa sabe se vai funcionar ou não de fato. Quando a gente ouve o BR-Mar, a gente fica muito feliz em saber que nós vamos resgatar a indústria naval brasileira, que nós vamos ter navios brasileiros, de bandeiras brasileiras. A gente vai resgatar todo esse cenário. Eu fico muito feliz com isso. Mas, de fato, isso vai acontecer ou falta alguma coisa, um alinhamento, né? Porque acho que todas as ações são importantes, desde que avance, são importantes, mas nós precisamos de um alinhamento e nada como uma visão técnica para responder isso. Abrão, seja bem-vindo ao Nordeste, ao Brasil, né, que nós estamos sendo assistidos por todo o Brasil. Estou recebendo aqui mensagens de Manaus, de Belém. Então, acho que é muito importante a gente ter essa integração com o resto do Brasil. O Brasil é o Brasil, né? Não adianta... as regiões são importantes, mas nós somos brasileiros. Então, é importante a gente ter essa visão geral. Muito obrigado pela sua presença. Bom, eu que agradeço, primeiro de tudo, o convite, Roberto. É uma honra estar participando aqui com vocês. Bom, quando você fala, né, quando você me dá as boas-vindas ao Nordeste, obviamente eu agradeço, mas na verdade é um retorno. Eu que sou filho de nordestinos, tanto por pai como por mãe. Bom, sendo bem objetivo com relação ao que se pode dizer, qual é o grande problema da cabotagem, a gente pode sintetizar dizendo concentração de mercado. Tá? A cabotagem no Brasil ela é explorada há anos num sistema praticamente cartelizado. Meia dúzia de empresas estrangeiras, travestidas de brasileiras, concentram o mercado, exploram mais de 95% da cabotagem, tá? Que é um mercado de mais de 10 bilhões de reais por ano. Tá? Bom, para a gente entender essa concentração, talvez a gente tenha que voltar um pouquinho no tempo para ver como é que a cabotagem chegou nesse ponto, né? Os anos 80 foram muito prejudiciais para a cabotagem. Foram para vários setores, mas para a cabotagem especial, perdão, foram muito prejudiciais. Naquela época, os armadores de cabotagem não podiam fazer longo curso, o que significa dizer que eles não tinham acesso à moeda forte como o dólar, recebiam o frete em moeda local e com grandes fatores que agravavam isso. O primeiro é que o frete era tabelado, né? Não sei se isso é de conhecimento geral, mas existia a FRECAB, que era o tabelamento de frete da cabotagem, e que estabelecia o valor da remuneração do transporte por tonelada, obviamente, em moeda local. E essa tabela, apesar da inflação que todo mundo se lembra daquele tempo, às vezes não era atualizado por 90 ou 120 dias. Isso acabou com a saúde financeira de qualquer empresa de navegação de cabotagem. A partir dos anos 90, elas acabaram tendo que, nessa situação, houve uma ruptura, houve a possibilidade, né, dos armadores de longo curso trabalharem na cabotagem também, e aí foi absolutamente predatório, as empresas foram dizimadas. As de longo curso também acabaram num número muito menor, mas aquelas que já tinham um fundo de comércio com outras linhas internacionais acabaram sendo compradas por grandes grupos, né? E foi esse setup dos anos 90 que foi estabelecido, e essas empresas tinham ainda alguns poucos navios brasileiros que, ao longo do tempo, foram sucateados e, propositalmente, deixaram de ser substituídos, né, por brasileiros em igual número. Ao invés de renovar a frota brasileira, essas empresas passaram a manter um número mínimo de navio estrangeiro, de navio brasileiro para operar na cabotagem, para preencher os requisitos legais, e passaram a investir em frota estrangeira. Tá? E foi nesse cenário que veio a Lei 9432, e é preciso que se diga, não é uma lei pró-empresa de navegação, é uma lei que tem um objetivo muito maior, que era o de
fortalecer novamente a indústria naval e não gerar qualquer tipo de amarras ao embarcador, daí, inclusive, a possibilidade do uso do navio estrangeiro na cabotagem, na ausência, ou na indisponibilidade ou na inexistência do brasileiro, só que essa exceção virou a regra. Esse setup, né, essas empresas que têm grandes frotas no exterior, sempre lutaram para que não houvesse um navio brasileiro, principalmente por outras empresas, para que não houvesse a concorrência. Já nos anos 2000, até na esteira do petróleo, empresas genuinamente brasileiras passaram a existir com embarcações, muito mais simples, mas que atendiam os embarcadores, principalmente pela necessidade de concorrência, pela necessidade de uma alternativa àquilo que se colocava. Não satisfeitos, incapazes de responder comercialmente e operacionalmente, aquelas grandes empresas começaram a atuar de forma menos republicana, né? Hoje, é lamentável dizer, mas existe no Ministério Público Federal e na Polícia Federal uma investigação a servidores da ANTAC e a essas empresas por explorar a cabotagem com infração concorrencial. Então a gente pode colocar aqui a questão da concorrência, né, como o principal problema da cabotagem. Com relação ao BR do Mar, foi anunciado ontem, né, foi encaminhado ao Congresso, assinado pelo presidente ontem. Eu tenho certeza que o presidente ele está acreditando em alguma coisa que contaram para ele, principalmente por parte do Ministério da Infraestrutura. Eu lamento dizer aqui e decepcionar talvez a maior parte de quem nos escuta, mas é frustrante, tá, ver que o Ministério da Infraestrutura manteve no BR do Mar dispositivos que vai exatamente na contramão daquilo que ele diz defender, que é a concorrência, que é o benefício do usuário. Eu confesso que eu nunca vi, em diploma nenhum, uma norma que protege exclusivamente os armadores e, principalmente, aqueles armadores que já exploram a cabotagem de maneira abusiva. Pode-se dizer que não exploram, que expoliam a cabotagem, expoliam os embarcadores brasileiros. Então, tem que se colocar luz nisso. O afretamento de navios estrangeiros parece ter sido facilitado ali, o que não é verdade. Na verdade, ali só se avaliza essa prática irregular, ou pelo menos fora do espírito da lei, que é de formação de frota no exterior para explorar a cabotagem. São navios que são absolutamente dedicados à cabotagem, eles saem do Brasil a cada 90 dias até para que se fuja da fiscalização ou das normas trabalhistas com relação a visto. Então, a cada 90 dias são navios que saem do Brasil para poder simular uma escala no exterior para que se renove o ciclo com relação a vistos de trabalho. E, principalmente, e aí a imprensa noticiou isso fartamente, são empresas que estão envolvidas num esquema muito complexo e sério de evasão fiscal através de afretamento de navios estrangeiros. O navio estrangeiro é importante na cabotagem, a frota nacional de fato, não é nem suficiente, ela é inexistente, mas as empresas de navegação elas têm que ter isonomia, elas têm que ter a mesma condição entre elas de afretar um navio estrangeiro. Não se pode criar benefícios ou privilégios como o BR do Mar está trazendo. E para a indústria naval é tão preocupante quanto quando a gente vê ali, na verdade, uma exportação de empregos, se gerar benefícios para a exploração da cabotagem, ainda que por um determinado período, sobre navios em construção no exterior. Isso é criminoso, isso é calamidade. Então, assim, é muito importante que a gente coloque luz sobre tudo isso. Há um grau de autoritarismo muito grande por parte do Ministério da Infraestrutura nesse diploma. Ali ele está estabelecendo ou legando ao ministro o poder dele dizer o que é bom ou o que é ruim ao embarcador. O embarcador deixa de ter a sua pouca independência que existe hoje, diante da falta de alternativas no modal, ele perde totalmente para essa possibilidade que há. A gente está preparando aqui pela associação um roteiro mais detalhado, nós vamos divulgar isso muito em breve, para que todos possam entender o efeito de cada dispositivo
ali colocado. Preciso dizer também, nós acompanhamos muito o esforço do Ministério da Economia para garantir concorrência nesse projeto. Nós conhecemos a proposta deles, mas, infelizmente, venceu em maior grau o que está se buscando através do Ministério da Infraestrutura, o que é lamentável. Eu posso resumir isso dizendo que, e com devido respeito aos servidores do Ministério da Infraestrutura, que, na sua grande maioria, são grandes técnicos, mas estão sendo chefiados por quem não entende de cabotagem ou que tem má fé em explorar o tema. Eu não sei se eu consegui sintetizar aqui, enfim, os fundamentos. Roberto? Realmente é uma visão técnica importante, eu acho que sempre tem os dois lados para se entender, né? E a sua visão é extremamente técnica e eu me sinto assim, a gente que trabalha diretamente com o escoamento das mercadorias, um país ele não pode ficar refém de nenhuma instituição ou muito menos de alguma transportadora. Eu acho que a melhor concorrência é como é feito nos Estados Unidos, né? Uma concorrência salutar, uma concorrência aberta, né? Isso que leva ao sucesso e realmente é um foco que nós temos que analisar, não só na cabotagem, mas também no trecho de longo curso. Né, muitas vezes você não pode, o setor principalmente do agronegócio, ele não pode ficar refém, né, de uma decisão de um armador estrangeiro, por exemplo. Na minha concepção, qualquer movimentação ou saída de rotas de navio ou inclusão de rotas de navio, eu acho que a ANTAC deveria ser um órgão que deveria fiscalizar essa situação. Aconteceu algumas situações aqui na região do Nordeste que nós aguardávamos uma rota e fizemos coquetéis e tudo e no outro dia foi cancelado porque foi informado que existia um acordo lá fora, que só um outro armador poderia fazer a rota e acabou nem esse fazendo a rota para a China, que nos interessa muito, nem foi feito por essa que tentou fazer e nem por aquela que boicotou isso lá fora. Então isso me deixa muito preocupado mesmo, até que ponto o Brasil, as empresas brasileiras, os setores brasileiros estão refém desse tipo de situação. Né? A gente aqui acompanha a parte internacional, infelizmente acompanhamos aí, acho que a única bandeira aí final foi o Lloyd, né? E isso também aconteceu no aéreo, com a Varg Transbrasil, esse tipo de coisa. Eu não me incomodo com a concorrência internacional, mas que ela seja também fiscalizada, que seja de igual para todos, né? Se quer ganhar alguma coisa, vai ser na concorrência. Só assim eu acredito que o usuário vai ter o benefício, né, de um bom frete, porque não adianta eu receber essa semana, na verdade hoje de manhã, que os fretes vindo da China vão aumentar aí 10%. Então a gente não tem um entendimento porque aumenta, porque o frete do Nordeste é mais caro do que de Santos, que muitas vezes o navio sai daqui e vai direto. Então são informações, e mais caro que eu digo $1.000 mais caro. Então são um entendimento que a gente precisa realmente ter alguém que possa nos explicar. Ou seja, através público, ou seja, privado, ou associação, o empresariado ele tem que ter essa noção. Abraão, nós entendemos muito bem o que você colocou, nosso tempo está ficando curto. Só tem uma pergunta, eu sei que você conhece muito bem aquela região do Amazonas, e tem uma pergunta do público: como podemos integrar a região amazônica ao agronegócio nacional, né? Eu entendi muitas vezes, porque a gente sabe que lá no Amazonas você tem a Itacoatiara, você tem Santarém, você tem Porto Velho como escoamento, você tem Macapá, que também tem um agronegócio. Então a gente entende que existe uma integração, uma necessidade de integração, né? Macapá que tem a celulose, existe uma necessidade disso daí. Então você vê hoje a gente discute a cabotagem que é 8.000 quilômetros, né?
e os rios são 42 mil quilômetros com 16 navegáveis. Então a gente tem que discutir muito isso quando se fala em rios e mares, né? Então é importante a gente ter essa concepção. É só essa pergunta aí, se existe essa integração do Amazonas com o resto do agronegócio brasileiro. Olha, eu acho que o potencial de integração é total. Agora, a integração ainda é falha, né? Quando a gente coloca, quando a gente vê, mais uma vez, pelo mesmo motivo, né, pela falta de alternativa, hoje o Brasil tem mais de 40 empresas autorizadas a fazer cabotagem. Tá? Meia dúzia controla e impede que haja projetos fora daquela mesmice, né, que eles podem oferecer. Roberto, você mesmo, eu tenho certeza que, com toda a tua experiência, você já pensou em projetos pioneiros e que acabaram não justamente porque você teve dificuldades que vieram do tipo de exploração que existe na cabotagem, por conta dessa concentração de mercado. Tá? A Amazônia, com toda a irrigação, né, pelos rios, né, toda a capilaridade que os rios oferecem, a gente pensar numa possibilidade de transbordo para poder fazer chegar mais barato o produto produzido ali, não só nos portos de exportação, mas também nos portos brasileiros. Isso, se a gente conseguisse fazer isso, a logística ela tem que ser entendida como um sistema circulatório humano. Né? Se alguma parte do corpo humano deixa de ser irrigada, ela morre. Né? E a logística é exatamente a mesma coisa. Se a gente conseguisse, por exemplo, fazer com que o arroz produzido no sul do Brasil chegasse à Amazônia no preço correto, de acordo com aquilo que é possível oferecer, qualquer programa de transferência de renda, de apoio, Bolsa Família, enfim, coisas afim, teria uma amplitude muito maior, porque o arroz seria mais barato, o feijão seria mais barato, todos os componentes da cesta básica serão mais baratos. Então, o potencial, a integração ainda não existe de forma muito tímida, o potencial é pleno, eu diria, inclusive, que necessário, mas ainda falta a gente conseguir se ver livre das amarras que impedem a cabotagem de realmente se desenvolver. Obrigado, Abraão. Eu gostaria já, o tempo é tão curto, né, com tantos assuntos, de considerações finais de todos aí. Pode até começar com você, Abraão, depois o resto faz as suas considerações aí finais. E muito obrigado pela presença de todos, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar participando aqui realmente, e a oportunidade da gente trazer essas notícias, enfim, esses dados para todos. Como você falou, nossa associação, né, a Logística Brasil, oriunda da Usuporte do Rio de Janeiro, que tem uma atuação, começou com uma atuação local e agora a gente está expandindo, né, pelo Brasil, estamos tendo a honra de pousar, de atracar, melhor dizendo, no Ceará, e a intenção é que realmente a gente consiga expandir por todo o território nacional. O nosso trabalho é absolutamente fora de política, por isso que nós temos a liberdade, o conforto, a tranquilidade de apontar os culpados. Nós não temos comprometimento político com absolutamente ninguém. O nosso comprometimento é com o desenvolvimento do nosso setor. E a gente vai trabalhar sempre de forma técnica, produzindo dados técnicos que possam servir não só de subsídios a decisões, mas principalmente para colocar luz no nosso setor, traduzindo da melhor forma, da forma mais simples, para toda a sociedade, porque é isso que está faltando, transparência e a gente levar o conhecimento sobre o nosso setor a todos os demais. Agradeço mais uma vez, um grande abraço para todos. Luciana, está com você as últimas considerações. Roberto, agradecer a todos, né, e principalmente a você pelo convite mais uma vez, dizer que o Porto de Itaqui, sem dúvidas, é uma opção muito importante no corredor centro-norte do país. A gente está aqui de portas abertas, nós estamos sempre buscando soluções integradas, inclusive multimodais. Eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar também num terminal de fertilizante que está sendo construído. Hoje a gente já movimenta 2 milhões de toneladas de fertilizantes, a gente está agora num processo também de instalação e de inauguração agora no segundo semestre
de um novo terminal que vai ser inovador, não só porque está a proporção dos mais modernos da América Latina, se não mais, mas também porque a gente vai inovar na multimodalidade. A gente vai ter também expedição ferroviária. Então, no final de 2021, esse ano agora a gente está inaugurando o terminal de fertilizantes com uma correia transportadora, e que hoje a gente não tinha, né? A gente movimentava 2 milhões de toneladas num sistema mecânico usando moegas. E agora, com esse terminal, além de automatizar o terminal, no final de 2021, a gente vai ter a possibilidade inédita de mandar também um fertilizante via ferrovia para a região centro-oeste. Então, é o Itaqui se consolidando, né, como o principal porto aqui desse corredor centro-norte do país, onde a gente também tem um papel muito importante no agronegócio, na importação dos combustíveis, que são insumo básico, né, para máquinas e equipamentos do agronegócio nesse corredor. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que os portos todos do Norte e Nordeste, do Arco Norte, tem uma interlândia maravilhosa, uma capacidade muito grande e com muitas oportunidades de ser melhorada a exploração, a capilaridade, a intermodalidade, os acessos. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente está conseguindo avançar com esses projetos, né? E a gente conta com a Transnordestina, com a VLI, com os investidores também que fazem essas plataformas, porque se a gente chega, o grão chega aqui no porto, ou se o combustível chega lá na ponta, é porque está tendo investimento nas plataformas capilarizadas lá no centro-oeste, ou então ao longo das ferrovias, rodovias. Você quer falar alguma coisa, Roberto? Bom, então, de maneira geral, é isso. Então, a gente está aqui à disposição, tá? E estamos aqui de portas abertas para quem depois quiser vir conhecer, entender um pouquinho mais do que a gente tem para oferecer no agronegócio. Muito obrigada mais uma vez a todos. Parabéns a todos aí. Obrigado. Oi, Mário, é com você agora, meu amigo. Nosso tempo está tão curtinho, foi muito bom a nossa conversa. Tempo curto, finalização curta, né? Então, agradecer o convite ao Porto de Fortaleza e dizer que nos próximos meses, nos próximos anos, nós vamos focar aqui no desenvolvimento do Porto, como sempre foi, e procurar aquela linha das parcerias público-privadas, né? Porque com arrendamento de áreas, por exemplo, esse arrendamento do Armazém 1 que está posto agora, uma das exigências do edital vai ser que o arrendatário faça um derrocamento em um berço para que a gente possa trazer navios maiores. Então, estas alternativas de parceria público-privada e de arrendamento, nós vamos trabalhar com bastante força aqui nos próximos meses, nos próximos anos, para desenvolver o porto. Estamos aqui à disposição também. Muito obrigado, Mário. Agora fica com você, Marcelo. Por favor, dê as suas considerações. Bem, Roberto, eu queria fazer as minhas considerações finais. Primeiro, enaltecendo o brilhantismo seu na mediação desse debate, que teve a participação importante do Heitor, do Mário, da Luciana Cusolites e do Abraão, que trouxe uma visão bastante privada sobre a forma de tocar os negócios, de fazer a nossa logística. Mas queria encerrar fundamentalmente reafirmando a importância do projeto da Ferrovia Transnordestina para o Nordeste, para os estados, independentemente dela estar focada nos estados de Ceará, Piauí e Pernambuco, do ponto de vista de matriz de construção, mas ela também, igualmente, alimentará a FTL dentro dessa interlândia com Itaqui, ou seja, é um complexo de soluções que, ao final, proporá mais demanda, mais volume, obviamente, mais oportunidade de negócio. Queria destacar, para conhecimento de todos que nos ouvem e nos assistem, que esse é o maior projeto de infraestrutura em execução no Brasil, nós estamos falando de uma ferrovia de 1.753 quilômetros, que passará próximo de 122 municípios, volume de carga de 30 milhões de toneladas, expectativa de, no auge da obra, quando próximo da sua finalização, gerar até 15 mil empregos. Então, assim, é um projeto de uma magnitude importante demais no momento em que todos nós estamos ansiosos para sair desse momento pandêmico em que estamos todos mergulhados, com boas novas das vacinas já em avançado estudo e teste,
para que a vida realmente volte ao normal e que nós estejamos preparados para dar a nossa contribuição enquanto cidadão, enquanto empresa e enquanto grupo empresarial voltado para transformar o nosso país cada vez mais num país mais justo, mais equilibrado e com mais cidadania. Agradeço muito o convite e finalizo parabenizando a todos esses painelistas brilhantes e, sobretudo, a você, Roberto. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Agora vamos fechar aqui com o nosso amigo Heitor, fazer o fechamento. Nós temos 4 minutos, Heitor. Um abraço. Fica aqui a nossa mensagem de otimismo. Acreditamos no Brasil, acreditamos no estado do Ceará, nós temos aqui perspectivas boas, nós temos um CIP, uma ZPE em expansão, uma companhia docas em expansão, nós temos hub aéreo, nós temos um polo logístico digital nos ligando a todo mundo numa posição geográfica espetacular, nós temos a chegada da água do São Francisco, o agronegócio sendo liberado, o CIP com garantia de água, nós temos um novo marco do saneamento aprovado, isso tudo gerando investimentos alta infraestrutura, o novo marco do gás sendo aprovado, isso transformará muita coisa, interiorização do desenvolvimento, favorecendo nossos portos, nós temos a Transnordestina, essa grande obra em andamento, e lembrando ao Marcelo que no seu plano de negócio deve constar a ligação ali de Eliseu Martins para a Balsa, nos ligando a Norte-Sul. Então fica a nossa mensagem de otimismo e parabenizando um fórum de alto nível como esse, e são eventos como esse que engrandecem o debate, o contraditório e nos eleva, e lembrando que a Expolog, que é um instrumento inserido no calendário nacional, seja um grande evento de resplandecer esses nossos debates e prosseguimento das ações. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado a todos, aqueles que participaram, os nossos ouvintes, ao nosso público, né? Os palestrantes aí, os nossos convidados. Eu tenho que agradecer. É uma forma de dar uma contribuição e deixar um legado para os nossos filhos, né? Deixar um ambiente saudável para a nossa logística brasileira. Tudo de bom e boa tarde a todos. Marcelo, deixa eu devolver a palavra para você, meu amigo. Me desculpa, eu não tenho muita experiência, tá? Tudo de bom, Marcelo. Obrigado pelo seu apoio. Tranquilo, grande Roberto. Estamos felizes de ver um debate de tão alto nível e depois de tanto conteúdo, vamos dar uma paradinha de 15 minutos. Agradecemos aos participantes do painel e aos espectadores. Apenas 15 minutinhos e nós vamos voltar às 16 horas para debater o assunto sobre comércio exterior. Então, até daqui a pouco para todos os participantes desse seminário Agro e Logística.